Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esta aula da palestra 33 do Pathwork, que vai falar sobre cuidar de si ou cuidar do outro. Você já teve essa dúvida? Fala assim, será que eu devia só cuidar de mim? Tem até uma música, né? Não lembro exatamente da banda, mas olhar só para dentro é um desperdício, porque você deveria olhar para o outro, cuidar do outro. Também tem gente que às vezes fala, não, você é muito egoísta, você está olhando só para si, só querendo fazer o autoconhecimento. Coisas assim que às vezes a gente escuta e que fala assim, você deveria estar cuidando do outro. E também, vezes, você fala assim, meu, você só cuida do outro, você não cuida de você, você deveria cuidar de você. Já se viu aí balançado entre essas duas tendências? Então, é sobre isso que eu preparei aqui essa pequena aula baseado nessa palestra do Patrick. Vamos lá? Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Muito bem. Então, esse é o tema da aula de hoje, né? O que é mais divino, o que é mais espiritual? Cuidar de si ou cuidar do outro? Para me apresentar, eu sou Heitor Fagundes, psicoterapeuta, facilitador desta metodologia. E eu gostei muito dessa foto, né, dessa moça que ela está meio, parece que sem saber. Eu tomo isso aqui ou eu dou para alguém? Né? Como é que eu faço? O que eu faço nessa dilema que às vezes a gente se encontra a respeito de cuidar mais de si ou do outro? É muito importante saber também que provavelmente você tem um padrão, o que você mais age. Talvez você goste muito de cuidar de si, eu preciso me amar. Se eu não me amar, não vai dar certo, não adianta eu ir cuidar do outro. Ou talvez você tenha um padrão de, eu cuido do outro, porque foi isso que eu aprendi, é isso que eu vou cuidar do outro e se der tempo eu cuido de mim. E vai ser interessante, ao longo dessa aula, a gente vai debater um pouco isso, refletir, trazer algumas reflexões a respeito. Tá bom? Então, só para que cada um que está aqui vendo saiba, né, o que é o Pathwork. Talvez você já tenha visto outras aulas abertas, mas eu sempre gosto de repetir, porque vai que é a sua primeira. Então, o Pathwork é um caminho de autoconhecimento de origem espiritual que fala dos temas da vida humana, por exemplo, como esse. E por que é de origem espiritual? Porque as palestras foram canalizadas por uma médium, Eva Pierracos, na década de 70 e 80. Então, é um conteúdo que você vai ver de muita clareza, uma profundidade muito característica do Pathwork, e também uma leveza, porque deixa as coisas bastante simples. Não que sejam fáceis, mas ficam muito simples. O Pathwork é organizado pela Pathwork Foundation dos Estados Unidos, que autoriza o Pathwork Brasil a usar o material dentro de normas estabelecidas. A formação do Pathwork tem normas muito estabelecidas, só a fase de facilitador, que é a fase onde é possível dar grupo de estudos, coordenar grupo de estudos, leva mais de 6 anos para você completar. Então, assim, é muito estudo, é muita vivência, mas também para conseguir realmente transmitir no melhor possível os conceitos. E o Pathwork todo se faz com 5 ferramentas, que é a prece, então já inclui um pouco a espiritualidade no seu caminho de autoconhecimento, a meditação, no sentido de entrar em contato consigo mesmo, com algo mais profundo em você, a leitura das palestras, o grupo de estudos, onde a gente estuda, debate, fala das vivências que a gente tem a respeito do que leu nas palestras, e a revisão diária, que é um exercício que, ao longo do Pathwork, a gente faz diariamente. Tudo bem? Então, como sempre, para começar, eu gostaria de propor uma prece e uma meditação. Se você está vendo gravada essa aula, escolha aí um lugar tranquilo para você poder fazer essa prece e essa meditação, porque isso nos ajuda a criar um campo até para que a sua psique esteja mais aberta, mais disponível, né, a este encontro e esse conteúdo que vai ser passado aqui nesta aula. Tudo bem? Então, eu gosto muito de começar com essa meditação, porque você vai entrando, né, vai sendo um convite para que você
crie nesse momento uma consciência de que você está se dedicando a si mesmo ou a si mesma. Você pode fechar um pouco os olhos, tranquilizar a sua respiração e vai lembrando de todas as coisas boas que você já realizou na vida. Vá se dando conta do momento presente, em que você está aqui e agora. E perceba como está seu corpo físico. Talvez você esteja sentindo ele confortável, talvez você esteja sentindo ele desconfortável. Talvez tenham partes do seu corpo físico que estejam confortáveis e outras partes desconfortáveis. E vá cuidando de você, se ajustando na cadeira, no assento onde você está, num momento de autocuidado. De forma que você encontre uma posição onde você se sinta aberto ou aberta a receber conhecimento desta metodologia chamada Pathwork. E nesse estado, faça uma prece que faça sentido para você. E vá sentindo o efeito desta prece em você. O que acontece quando você ora? Como você se sente? Quais as sensações no seu corpo? Quais as emoções de você entrar em contato com a sua fé? E nesse estado, vá deixando que essa frase que inicia essa palestra chegue até você. Saudações em nome do Senhor. Trago bênçãos para todos vocês. Abençoada seja esta hora. Inspire, expire. E sinta novamente essa frase chegando até você. Saudações em nome do Senhor. Trago bênçãos para todos vocês. Abençoada seja esta hora. E vá deixando a sua percepção mais ampla e mais sutil
receber esta frase. E registre como você se sente ao ouvir essas palavras do Guia do Péssimo. E lentamente pode ir abrindo seus olhos. Se você tiver, registre num papel as suas impressões a respeito desta meditação e desta prece. Como a prece e a meditação são ferramentas do Péssimo, é muito importante para caso você queira conhecer mais, né, e estar em contato com essa egrégora, com essa metodologia, aproveitar esses momentos de prece e de meditação para se conhecer também. A gente pode se conhecer muito na interação com os outros, o Pastor traz muito isso, mas também é possível se conhecer na meditação e na prece se você parar e se observar um pouco, tá bom? Eu, pelo menos, gosto muito de unir essas duas partes, porque eu aprendo, claro, muito, a maior parte do tempo a gente está aprendendo com as outras pessoas, mas nessa própria meditação, de repente, dá para perceber um padrão, assim, nossa, a minha mente voa, eu tenho esse padrão, eu posso reconhecer isso sem me julgar. Meditação é um desafio para mim, e eu quero avançar nisso. Prece é um desafio para mim. Então, nesse sentido, é que você pode anotar as suas reflexões a respeito do momento seu de prece e de meditação. Tá bom? Mas agora, preparados, vamos ao conteúdo da palestra. Chegou aqui a Brenda. Bem-vinda, Brenda. Você me escuta? Não sei se a Brenda conseguiu conectar o áudio. Eu acho que ela não conseguiu. De qualquer forma, eu vou seguir a palestra e se a Brenda entrar aqui, a gente dá um oi para ela. Mas vamos em frente. Então, o guia vai começar essa palestra falando dessa questão de pensar em si mesmo da maneira errada, né? Porque a gente quer falar um pouco sobre pensar em si, pensar no outro. Primeiro, vamos ver o que é pensar em si e pensar no outro. Então, existe uma maneira errada de pensar em si. Por exemplo, há muitas pessoas boas, amáveis e até espiritualizadas que dizem que não é bom pensar muito sobre o eu, que seria melhor pensar mais nos outros. Já ouviram isso? Ah, você deve cuidar do outro, né? A caridade, vamos pensar no outro. Bom, elas dizem que a preocupação com o eu leva ao egoísmo. Provavelmente vocês já ouviram também isso. Fala assim, nossa, está pensando muito em você. Se vocês pensarem em si mesmo de maneira destrutiva, com autopiedade, reclamando da sua fé e remoendo situações da vida em que não podem mudar, esta é uma maneira errada de pensar em si. Para quem for dado essa espécie de preocupação com o eu, é infinitamente mais saudável pensar nos outros, os ajudando, abrindo mão de parte do egoísmo, sacrificando algo para ajudar aqueles que podem precisar. Então, olha como o guia começa a trazer isso de forma muito simples, no seguinte sentido. Primeiro, ele traz à tona de que existe muito essa imagem de massa, né? Você tem que ajudar os outros. Você é espiritual, você está fazendo caridade, está cuidando do outro. Se você está muito preocupado com você, você está indo para o egoísmo. Então, isso às vezes nos limita, inclusive, a começar um processo de autoconhecimento. Fala, não, eu vou gastar todo esse tempo cuidando de mim. Isso é egoísmo. Então, primeira chamada que a gente vai debater ao longo da aula. Depois, ele fala o seguinte, mas é verdade que se você fica pensando só mal de si mesmo, eu sou uma pessoa ruim, eu não mereço. Tem uma outra aula que eu dei sobre subestimar-se, né? Também é uma forma de impedir o amor. Então, assim, se você só pensa em você para se fazer mal, é melhor começar a pensar nos outros. Deixa eu ver quem mandou mensagem. Ah, a Brenda está sem som. Vou falar assim.
Vamos ver se ela chega aqui. Muito bem. Então, tem isso. Se você só pensa negativamente sobre você, pensar nos outros vai te ajudar. Você vai estar em contato com pessoas, você vai interagir e, de repente, ver que a vida tem novas cores, né? E, de repente, você até começa a pensar bem de si. Fala assim, nossa, eu também ajudo os outros. Então, é muito mais saudável você começar a doar-se, a ajudar os outros mesmo, se você fica pensando em si só desta maneira. E aí, vamos falar sobre pensar nos outros da maneira errada. Né? Se pensarem constantemente nos assuntos dos outros, criticando, julgando, isso certamente não contribui para tornar vocês menos egoístas. O simples fato de pensar nos outros e não em si mesmo não é garantia de que estejam agindo espiritualmente. Percebe como nada é fixo, né? Não tem assim, eu estou pensando nos outros, eu estou sendo caridoso, altruísta, alguma coisa assim. Se você está pensando nos outros para falar mal, para criticar, dizer, isso não devia ser assim, aquela pessoa está certa, errada, isso aí só te torna mais reclamante da vida, não te ajuda de fato. Então, isso é uma forma de pensar nos outros da maneira errada. E tem um detalhe, isso vale muito, essa outra forma também, onde ele fala que talvez não seja uma maneira errada, mas uma maneira incompleta de pensar nos outros, é para aquelas pessoas que realmente fazem um trabalho espiritual profundo, etc., mas que podem dar um pouco mais. Olha só. Existe também outra possibilidade. Uma pessoa altamente desenvolvida do ponto de vista espiritual pode se esforçar ao máximo para pensar nos outros e se sacrificar por eles, ajudá-los na melhor forma possível e, assim, fazer muito bem. No entanto, de uma pessoa assim é esperado ainda mais, porque o seu desenvolvimento espiritual justifica. Então, aqui também é um alerta para aquelas pessoas que fazem um trabalho espiritual, de autoconhecimento, que querem se conhecer e doam de um lugar positivo, mas chega num ponto que ela fala assim, tá bom, já estou doando o suficiente. E esta pessoa poderia mais. Então, é um chamado, assim, até para muitas pessoas, talvez, que estejam aqui assistindo, que falam o seguinte, já tá bom. Só que, de repente, você está aí com 30, 40 anos, 50 anos, 60. Tem muita vida pela frente. Você vai manter aí? Vai ficar só nessa doação? Porque entrou, talvez, numa zona de conforto? Então, aí é um chamado mesmo. Chame-se, né? Para perceber o potencial que você tem. Por que ele fala isso? Vamos explorar um pouco mais. Como unificar, né, essa visão de dar-se para o outro ou dar para si? Antes disso, deixa eu só ver se a Brenda conseguiu aqui entrar no áudio. Não conseguiu. Então, depois vai ficar gravado. Vamos lá. Como unificar? O respeito e o amor por si mesmo, da maneira certa, só pode existir se fizerem tudo o que, como espíritos, planejaram realizar nessa terra no seu desenvolvimento espiritual. Se isto for negligenciado, por mais que encubram com subterfúgios e ilusões, no fundo do subconsciente sabem que não estão se desenvolvendo como deveriam. E somente quando esse legítimo respeito por si mesmo estiver presente, é que poderão efetivamente respeitar os outros. Então, aqui é um pedaço importante, é um chamado mesmo, para quem gosta de fazer trabalho espiritual, gosta de autoconhecimento, sabe que isso causa uma transformação que permite a transformação da vida de si e do outro. Você já sabe disso, você já se movimenta nessa direção, mas você pode mais. Então, se existe uma inquietação lá no fundo, algo que te chama para fazer algo, faça. Dê um passo a mais. Porque é aí que você unifica todo o seu potencial. E também, se você é uma pessoa que está dando o seu melhor, você talvez não precise ser um profundo terapeuta, um autoconhecedor, você tem um lugar onde você dá o seu melhor e isso te preenche, isso também está validado. Porque o que o guia fala em várias palestras
é que não existe uma regra fixa de como você precisa doar no sentido de eu preciso fazer isso ou aquilo. O importante é que você esteja dentro do seu potencial. Então, se o seu potencial é, de repente, participar de um grupo de estudos de Pastor, por exemplo, e levar aquele conhecimento para o seu dia a dia, para o seu relacionamento com a sua esposa, marido, parceiro, parceira, filho, filha, amigos, só de você fazer isso encaixar dentro da sua missão, está de bom tamanho. Então, o único critério é se você está dentro do seu potencial. Olha que rico isso, porque daí não é fixo para nenhuma pessoa. E o critério vai ser saber, eu estou em paz com o quanto eu me dou ou dou para os outros? Pensa aí, para um pouquinho e pensa. Você está em paz? Talvez se você veio assistir essa aula, não esteja tão em paz assim. Então, reflete e pense um pouquinho. Agora, olha que legal. Quanto mais exercerem o tipo certo de preocupação consigo mesmos, tanto mais altruístas se tornarão. E, portanto, mais capazes serão de ajudar os outros e fazê-los bem. Aqui é a unificação, aonde ele fala. Começa, no momento em que for para você, um trabalho de preocupação consigo real. Um trabalho onde você percebe seus potenciais e entrega esses potenciais para o mundo. Você avalia se você está pendente de oferecer algo, ou até, se você está oferecendo até atropeladamente, está indo rápido demais, porque você tem uma ansiedade em doar. Esse tipo de mergulho é que a gente faz no Petro. Vai olhar assim, peraí, como é que eu estou doando? Né? É de um lugar de paz, é um lugar de energia, de tranquilidade, ou é um lugar de ansiedade ou de preguiça? De obrigação? Quanto mais você faz essa preocupação genuína, mais surge a ideia de você doar. De repente, um pouco a mais do que você está doando atualmente, ou até um pouco menos. Se você falar assim, nossa, eu estou doando por uma motivação de ansiedade, de querer as coisas rápido demais, então eu vou segurar um pouco para estar em mim, para estar inteiro no que eu estou doando. Então, reflete um pouquinho nessa parte aqui da aula, porque isso é a grande chave dessa palestra neste tema, para mim, é essa, onde a gente unifica esses dois movimentos através do uso do seu potencial ao máximo, seja ele qual for, e que, se você tem disponibilidade, mergulha um pouco mais em você para que você ache realmente a melhor forma de se doar sem esquecer de você. Tá bom? Vamos em frente. E aí, para ajudar quem talvez não tenha visto alguma das outras aulas, eu trouxe esse diagrama, que é o diagrama que o Pastor traz para explicar um pouco estruturas do nosso ser, e eu vou ligar isso com a questão da doação. Só ver se a Brenda ainda mandou mais uma mensagem. Vamos lá. Então, o que o Pastor fala sobre estruturas do nosso ser, né? Então, o Pastor vai dizer que a gente tem um eu maior, nosso eu divino, aonde estão nossas qualidades, nosso amor, nossa alegria, nosso altruísmo, inclusive genuíno, né? A nossa sabedoria. A gente também tem um eu menor, tem medo, onde está o nosso medo, o orgulho, a teimosia. E nós temos uma máscara, aonde a gente tenta esconder o eu menor. Né? A gente passa a agir no mundo a partir de um eu idealizado. E aí a gente diz assim, não, eu dou para os outros porque eu sou uma boa pessoa, porque eu quero doar para os outros, e assim por diante. Nesse sentido, a máscara tem 3 comportamentos-chave, que é ou agressividade, não vou descobrir uma fragilidade minha, então eu vou para a agressividade, ou eu vou para a submissão, ou para retirar. Esse tem outras palestras que a gente explica mais. Mas qual é o caminho do Pastor? Né? É a gente trabalhar essa máscara, dissolvê-la fase a fase, camada a camada, conhecer o nosso eu menor, o nosso medo, orgulho, teimosia, e poder assim ir transformando ele de forma a expandir a expressão do nosso eu maior.
Então, como é que isso se conecta aqui com o tema da palestra? Da seguinte forma. Quando eu expando o meu eu maior, graças a este trabalho de dissolver a máscara, encarar o eu menor e realmente manifestar mais do meu eu maior, a doação ao mundo se torna genuína, porque vem de um lugar muito positivo, vem do nosso lugar mais divino, do nosso self mais divino, centrado, positivo, amoroso, verdadeiro, né? Todas as nossas qualidades ficam disponíveis para isso. E nesse sentido é que a gente consegue unir o conhecimento de si, a preocupação de si, com a intenção de expandir o eu maior. Então a gente doa para o mundo, a gente cuida do outro, ajuda o outro deste lugar. Quando a gente tenta doar sem fazer esse caminho, a gente muito provavelmente está doando na máscara. A gente está tentando fugir do trabalho de encarar o eu menor. Espero que esteja fazendo sentido. A qualquer momento, depois, ainda que você esteja vendo gravado, coloca no comentário do YouTube alguma dúvida. Vai ser um prazer depois para mim responder. Só fala em que parte da palestra você ficou com dúvida, tá bom? Vamos em frente. Bom, então, vamos falar um pouco sobre a capacidade de mudar, né? O poder de mudar. Ops. Só vocês... deixa eu... Aqui, tá ok. Vamos ver se ele... Aí. Então, só vocês só têm o poder de mudar a si mesmos. Vocês nunca podem mudar outra pessoa. Isso é o guia falando, estou aqui transmitindo, também vale para mim, né? Eu não tenho poder de mudar ninguém. Isso é uma frase que, por mais que você aceite racionalmente, muitas vezes é um pouco difícil de aceitar emocionalmente. A gente gostaria muito de ser capaz de mudar o outro, mas não dá. Então, o que ele vai dizer? Sim, vocês podem ajudar a influenciar outra pessoa desde que ela, por sua vez, decida mudar a si mesma. Por exemplo, eu aqui espero conseguir influenciar vocês. Em que direção? Na direção de começar um trabalho profundo de autoconhecimento, seja ele qual for. Eu acredito no Pessoa como o melhor caminho que eu conheço, e olha que eu já conheci vários, mas se vocês começarem a cuidar de si mesmos de uma forma melhor, mais madura, mais real, eu vou ficar feliz. E o que eu faço para isso? Eu crio uma aula como essa a partir de um conteúdo que eu acredito. Agora, se você vai mudar, se você não vai mudar, está totalmente na sua mão. Então, é isso que ele vai trazer. E talvez a sua mente fale, eu sei disso. Mas quantas vezes você já não quis que o outro mudasse para que a sua vida ficasse mais feliz? Então, esse é um chamado importante. O que o Pestor vai trazer como caminho a partir daí? Ele vai dizer o seguinte: enquanto os defeitos de outra pessoa provocam qualquer desarmonia em vocês, isso significa que, no fundo, vocês não gostam dela como são. Querem transformá-las em seres diferentes e se ressentem quando não conseguem. Você imagina essa situação. Alguém mexeu com você, a atitude de uma outra pessoa ferveu dentro de você. Isso mostra que lá no fundo você gostaria que aquela pessoa fosse diferente. E você não consegue, assim, gostar dela totalmente como ela é. Talvez você goste de uma outra parte dela, que funciona de um jeito mais parecido com o que você acha certo. Mas se alguém age de uma forma que você não gosta, isso mexe com você não é só não gosta e tudo bem. Não, que droga, aquela pessoa fez isso. Isso mostra que em você existe ressentimento, existe um desejo de transformá-la. Nem sempre consciente, mas existe. O que tira a paz e a harmonia interior não é o que os outros fazem, mas é sempre e unicamente as suas atitudes erradas e a sua luta interior contra situações que não podem mudar. Além do mais, que não lhes cabe mudar. E o guia consegue ser preciso em algumas frases, eu acho essa maravilhosa. Por quê? Porque ele lembra
que não é só que a gente não consegue mudar. Cabe a nós mudar o outro, realmente ir lá, convencer, falar, olha, você precisa mudar isso. O outro é um ser humano adulto. A ele cabe mudar a si mesmo. Por mais que você tenha assim a fórmula mágica de como a vida do outro seria ideal, não adianta. Cabe ao outro mudar. E o outro pode pedir ajuda? Pode. Se ele vem te pedir ajuda, dê o seu melhor, sem dúvida. Olha, meu ponto de vista é esse, eu acredito nisso, olha, até sugiro tal coisa, mas a mudança cabe ao outro. Então, esse trecho traz um pouco essa reflexão dentro do assunto de cuidar de si ou cuidar do outro, de que quando você estiver num lugar de querer cuidar do outro, observe, o outro pediu a sua ajuda, ele buscou ajuda, você está atropelando o outro no sentido de despejar sobre ele o seu conceito do que é certo, talvez só para acalmar o seu coração, falar assim, fiz o que eu precisava. Então, esse é um lugar muito importante de observar, porque pode te ajudar muito a filtrar. E, de repente, você vai descobrir o seguinte, você estava ansioso por ajudar alguém que não queria ajuda. Enquanto isso, uma outra pessoa estava te pedindo ajuda, te trazendo ali alguma demanda que você também não queria ver. Então, e talvez ali a sua ajuda ia ser muito bem-vinda. Só para vocês terem uma ideia, quantas facetas a gente pode trazer para esse tema do olhar para si, cuidar de si ou cuidar do outro. É um tema longo e por isso justamente que no grupo de estudos a gente tem chance de aprofundar isso. Mas eu espero que até aqui você tenha tido alguns insights a respeito deste tema. Por que eu estou dizendo isso? Porque nesta palestra ele trouxe um outro tema, um outro assunto que eu resolvi incluir nessa aula, porque também é um tema que mexe com muita gente, que é o seguinte, é o tema da fé. E ele traz duas facetas sobre a fé. Então, se quiser dar uma pausa no vídeo, balança a cabeça aí, tipo, escreve um pouco sobre o que você ouviu até agora, faz uma pausa e vamos começar um outro assunto, ok? Vamos lá. Agora, eu gostaria de falar sobre duas facetas da fé. Primeiro, há muitas pessoas que são sinceras na sua tentativa de desenvolvimento espiritual. No entanto, a fé delas não é completa. Existe sempre uma dúvida. Isso é verdade? Não é imaginação? Eu não estou me iludindo? Né? Você está naquele anseio. Né? Aí ele completa. Vocês fazem isso de boa fé. Uma parte de vocês não quer ter essas dúvidas e acham que escondendo-as, elas desaparecerão. Olha que interessante. Você sabe que ter fé é uma coisa boa para você, você acredita, você tem um projeto de desenvolvimento espiritual, seja ele qual for, e você acredita nisso. E às vezes você tem dúvida, será que eu estou no caminho certo? Isso aqui vai me levar para um lugar de mais felicidade mesmo? Será que eu não devia estar fazendo um outro trabalho mais real, mais palpável? As dúvidas vêm. A dúvida faz parte do eu inferior. Lembra que eu pus ali aquele eu menor? Então, aí está a dúvida. E quando ele fala assim, uma parte de vocês não quer ter essas dúvidas e acham que escondendo-as, elas desaparecerão, o que você faz? Você fala, não, minha fé é 100%. E você põe isso mentalmente e cria aquela máscara para dizer assim, não tenho dúvida nenhuma, a minha fé é maior que um grão de mostarda, até como dizia Cristo, né? Ela é perfeita. E não é, porque tem a dúvida. Então, para sair dessa... Olha o trabalho do pastor, como ele vai convidar. Ele vai falar, vamos sair dessa máscara e assumir a dúvida? Então, ele vai falar o seguinte, se entenderem claramente que a sua parte que duvida não é a sua personalidade total e que existe também outra parte que crê, não terão medo de tomar consciência das dúvidas. Uma vez que admitirem a sua parte que duvida, procurem desenvolver a humildade em relação a essa falta de fé completa.
Então, lembrando lá do desenho, o que, que a gente vai falar? Deixa eu até voltar lá para ficar mais fácil para você entender. Então, aqui está... Ops, aqui. Aqui está a dúvida no eu menor. Ele está dizendo assim, não mascare essa dúvida. Saiba que você tem um eu maior. Você tem dúvida, mas você também tem fé. São duas partes de você. Quando você faz isso, você dissolveu a máscara. Você assumiu as duas partes. E quando você sabe das duas partes, você não tem mais medo da dúvida. Porque você fala, a dúvida existe, é humano, faz parte do meu eu menor, mas eu posso continuar olhando para isso, porque em outro lugar existe fé. E nesse lugar você cresce, percebe? Porque você vive na realidade de você mesmo. Então, é esse modelo que este exemplo que ele traz com a fé nos ajuda a entender esse trabalho do Petro, como funciona. E aí, a outra faceta da fé. Mais uma vez, ele vai chamar a gente para a ação. Outra faceta da fé é esta. Há pessoas que têm fé completa, tão completa quanto possível para ela. Então, de novo, não é um ideal de completude. A fé é onde você está movendo montanhas com um estalar de dedos. Que talvez seja uma imagem lá da fé move montanhas. É a fé possível, tão completa quanto possível. De novo, o guia traz o conceito de que cada ser humano vai se sentir em paz quando estiver no máximo do seu potencial, utilizando todo o seu potencial. Enquanto isso não estiver acontecendo, ele vai estar inquieto, ansioso de alguma forma. Então, percebe que ele chama de fé completa uma fé tão completa quanto possível. No entanto, em muitas dessas pessoas, existe um sentimento ou tendências indefiníveis de que elas são algo de especial para Deus. São filhos prediletos e desfrutam de um relacionamento muito especial para com o Pai. Trata-se de um sentimento prejudicial e também perigoso. Perigoso porque contém muito orgulho e também porque é muito fácil a pessoa se enganar. Se descobrirem tais sentimentos, mesmo que em pequeno grau, lembrem-se de que não são mais que nenhuma outra pessoa aos olhos de Deus. O sentimento de que são especiais para Deus faz parte do processo de crescimento, de se aproximar de Deus, e precisa ser cuidadosamente peneirado e purificado por vocês. Então, muita coisa nesse trecho, eu vou revisar ele um pouco. Vamos lá. Essas pessoas que sentem que estão fazendo o trabalho completo, eu estou exercitando a minha fé tanto quanto possível. Pode existir ali, ele chama atenção, não diz que tem, mas ele fala, olha, veja se uma parte sua não se acha especial para Deus. Fala, Deus, ó, estou aqui, estou fazendo tudo direitinho. Percebe? É um lugar onde você se acha um pouquinho mais que os outros aos olhos de Deus. E aí ele vai trazer à tona de que ninguém é melhor do que ninguém aos olhos de Deus, não por um conceito mental. Eu vou voltar lá no mesmo desenho para tentar explicar. Que é o seguinte. Vamos lá. Você dissolveu a máscara. Você está ali, atuando no seu melhor para vibrar, né, na sua fé. Então você está aqui neste lugar aonde a sua fé se expõe para o mundo de uma forma muito positiva e tão completa quanto possível. E aí, aqui nesse ladinho, ainda tem um lugar aonde você fala que, olha, eu me acho especial diante de Deus. Deus está cuidando melhor de mim do que dos outros. E aí, o que ele vai dizer? Olhe para isso, né? Tire a máscara. Eu tirei a máscara aqui muito cedo. Vamos lá. Quando você não vê essa tendência, você passa reto, porque afinal de contas, sua fé está bem, você está feliz com ela. Se tem esse pensamento, tem um tanto aqui de eu menor que tem muito orgulho. E você fala, não sou orgulhoso. Mas se tem esse pensamento, ele está chamando a atenção disso. Então ele está falando, tire a máscara. Aceite esse lugar, observe e peneire esse lugar.
E o que para mim, chama muito a realidade, a questão de que Deus não é mais ou menos para ninguém. Porque Deus, no conceito do Pestor, que está dentro, é o nosso eu maior, é a nossa conexão, é Deus dentro de nós. É uma energia, é um fluxo que a gente sente dentro. E o tanto que você tem de eu maior é seu. É o seu potencial, né? É esse crescimento aqui que você vai fazer. Então não tem um Deus fora que vai te premiar ou te punir comparado a uma outra pessoa. Existe o tanto de Deus dentro de você que você consegue revelar. Então, nessa hora, se existe um tanto de orgulho, você pode olhar. Você não precisa fugir dele. E ao olhar, você expande essa visão de Deus, esse sentimento de Deus dentro de você. E isso faz parte do processo. Isso que é muito bonito. O guia não fala assim, suma com essa ideia. Ele fala assim, esse tipo de sentimento faz parte do processo de crescimento de se aproximar de Deus. E precisa ser cuidadosamente peneirado e purificado. Então, da mesma forma, como ele fala aqui no slide anterior, de não fugir da dúvida, também não fuja do orgulho de se achar especial aos olhos de Deus. Tudo bem? Então, essas são outras duas facetas da fé, importantes de serem olhadas para que você construa essa capacidade de sentir-se Deus, né? Sentir Deus dentro de você e sair dessa ideia de um Deus fora que premia se você fizer caridade, se você fizer a coisa boa, e simplesmente fizer caridade, claro, de um lugar negativo, de uma máscara. Se isso vem de um chamado seu positivo, faça sim, que vem de um trabalho de exposição, de um trabalho de colocar no mundo o seu eu maior, com certeza. Tá? Então, de novo, se tiver alguma dúvida, algum comentário, coloca aqui, porque aí depois eu comento no YouTube também, vai ser um ótimo debate. Muito bem. Então, eu gostaria de finalizar essa aula com uma pequena reflexão, né, um fechamento, para o qual eu gostaria de que você também fechasse um pouco os seus olhos, sentisse o seu corpo, se conectasse com o seu anjo da guarda, fizesse uma prece ao seu Deus interior, trazendo esse conceito que existe um Deus dentro de você, uma energia divina, amorosa, potente e suave ao mesmo tempo. Inspire, expire. E vai notando que você, ao longo desses minutos dessa aula, esteve em contato com o conteúdo do Pathwork, trazido pelo guia do Pathwork, uma entidade espiritual que se dedicou a este trabalho, junto com a médium Eva Pierracos e uma infinidade de espíritos e de pessoas encarnadas. E ao final dessa palestra, ele deixa esse pequeno trecho que você pode agora sentir em você. E agora, meus amigos, vou deixá-los e voltar para o meu mundo. Recebam a bênção de Deus para o seu corpo, a sua alma e o seu espírito. Fiquem abertos e receptivos a essa bênção, que é uma realidade, e não apenas uma figura de linguagem. Vão em paz, fiquem com Deus. Inspire, expire. E eu vou ler novamente. E agora, meus amigos, vou deixá-los e voltar para o meu mundo. Recebam a bênção de Deus para o seu corpo, a sua alma e o seu espírito.
Fiquem abertos e receptivos a essa bênção, que é uma realidade, e não apenas uma figura de linguagem. Vão em paz, fiquem com Deus. E vá lembrando do tema da fé, das facetas da fé, registrando seus sentimentos a respeito disso. Vá lembrando do tema de cuidar de si da maneira certa, da maneira errada. Cuidar do outro da maneira certa ou da maneira errada. Registre esse conteúdo para você. E assim pode abrir os olhos. A gente vai encerrando essa aula. Só vou dar 2 recadinhos. Mas anote também o que ficou para você dessa finalização. E aí, caso você queira conhecer mais, eu tenho no meu site, junto com a minha esposa Vanessa, um curso online sobre relacionamento, a partir do livro que traz os textos do Petrarch. Então, ali tem explicação dos conceitos, como eu fiz aqui, exercícios, meditações a respeito de temas de sexualidade, criança interna e tudo mais. Para você que viu essa live, pode usar o código de desconto via live, que também consegue lá. A primeira aula, inclusive, é gratuita, para você conhecer mais desses conceitos. Se quiser se aprofundar, tem o grupo de estudos online, então você entra em contato também pelo site. Vai ser um prazer aprofundar isso para vocês. E eu agradeço muito e eu vou sortear aqui a palestra da semana que vem, a aula aberta da semana que vem. Tudo bem? Então, quem está aqui ainda vai ver. Só se repetir, por acaso, aí eu escolho outro em outro horário. Tá bom? Mas vamos ver aqui, dentro desta egrégora, ainda dentro dessa conexão, eu peço ajuda ao meu eu superior para escolher a palestra da próxima semana. Quando supõe que a realidade é estática e imutável, o homem está tão distante da realidade verdadeira e final quanto o homem que supõe que suas ilusões sejam a verdade final. A realidade última é essencialmente flexível e mutável. Da palestra 162. Então, depois eu vou ver direitinho se eu por acaso já dei, não dei, se não, semana que vem, segunda-feira, estaremos aqui para falar deste tema da palestra 162. Um grande abraço, um beijo, até a próxima semana.